Olá, aluno, seja muito bem-vindo a essa segunda teleaula da disciplina de Gestão de Pessoas. Eu sou a professora Mônica Maria Silva, estou aqui para iniciar, essa segunda teleaula que tem a temática Administrando Talentos. Então, hoje nós vamos trabalhar com esse tema, da administração de talentos. Então, lá no quadro, eu chamo você ao quadro para que a gente comece, inicie aí a contextualização, desse nosso encontro, sempre aí trazendo, então, esse resumo, mas já passo logo para o quadro seguinte, aonde, então, eu mostro lá para você como, lanço essa questão. Por que estudar a administração de talentos? Já que a temática desse nosso encontro de hoje é essa, administrando talentos. Bom, a importância aqui, de você aí que vai atuar na área de gestão, a gestão escolar, é muito importante compreender o valor das pessoas como capital intelectual nas organizações. Então, quando a gente tem essa palavrinha aqui, capital, ela logo faz com que a gente possa associar esse capital a um aspecto financeiro. Então, a gente pensa logo em valor, esse financeiro, não só em dinheiro, mas pensando aqui na questão do valor. E o ambiente escolar, ele é intenso na utilização de mão de obra, de pessoas, e também intenso na utilização do conhecimento. Então, voltando ali no quadro, é muito importante que o gestor ele compreenda, então, esse valor das pessoas como isso, como capital intelectual, quer dizer, com aquele valor que tem em relação ao conhecimento que as pessoas têm. Conhecer também como as diferenças individuais podem contribuir para a organização. Esse é um outro aspecto assim, bastante importante aqui, quando a gente faz essa relação com os talentos, valorizar as diferenças dentro do ambiente organizacional. As pessoas são diferentes, elas têm aí características diferentes, histórias de vidas diferentes, elas trazem consigo habilidades diferentes, Então, isso deve ser muito valorizado dentro da empresa e pode contribuir para a organização, desde que o gestor ele saiba lidar com esses aspectos e considere esses aspectos dentro da gestão de pessoas. Também, nós vamos aqui compreender como que a cultura influencia o clima organizacional. Para compreender como que a cultura influencia o clima, nós vamos também estudar a respeito desses dois conceitos importantes, que é de cultura organizacional e de clima organizacional. Então, por que, que o gestor, um gestor escolar, ele precisa estudar acerca da administração de talentos? Porque ele vai administrar pessoas dentro da organização dele, pessoas então que são docentes, que são não docentes, toda a sua estrutura ali, ele sempre vai ter muitas pessoas trabalhando dentro do contexto escolar. Então, é muito importante que ele saiba como administrar e como aproveitar essa capacidade de cada colaborador, quer seja esse que está relacionado diretamente na atividade fim da escola, que é o ensino, quer seja esse também colaborador que está ali nas atividades de apoio. Então, ali no próximo quadro, estudar, então também é muito importante, estudar sobre a administração de talentos e esse valor do capital intelectual para as empresas. Compreender, reforçando aqui, compreender esse conceito de cultura, no contexto organizacional. A gente vai fazer essa transposição e pensar o que é a cultura, e como que a gente pode pensar, então, a cultura dentro da organização. E como que a cultura pode interferir no clima organizacional. Então, na própria aula atividade, vocês tiveram ali um texto que auxiliou a pensar, a refletir um pouco a respeito dessas questões que nós vamos, então, trabalhar ao longo desse nosso encontro. Também já adiantando para vocês que lá no final da nossa aula, a gente vai ter um momento de interação que vai ser com a utilização do Kahoot. Então, fiquem atentos, que depois, lá no final, eu vou passar o PIN para vocês que possam acessar e fiquem atentos aí ao conteúdo, então, desse nosso encontro de hoje. E assim, a gente finaliza essa contextualização. Talento. Nós vamos iniciar aqui falando a respeito de talento, Como que a gente pode aí pensar esse conceito de talento dentro do contexto organizacional, do contexto de uma empresa, do contexto de uma organização, de uma instituição,
como, por exemplo, a escola. Então, já ali no quadro, falando a respeito do talento, o Chiavenato, né, que é, então, um pesquisador aí da área organizacional, né, e brasileiro, ele traz essa relação, né, do talento e da organização. Então, como que a gente pode pensar o talento dentro da organização? Segundo ele, o talento era o nome dado ao peso, né, em moeda corrente na antiguidade grega e romana. Então, novamente, a gente vai ter aqui esse talento sendo associado a um peso, né, uma moeda, então a um valor monetário. Então, essa relação com o valor. Então, o talento é algo valorizado, algo que tem valor. Denota alguém que sabe fazer bem certa atividade com habilidade, engenho e sucesso, né? A gente fala, olha, a pessoa é talentosa, ela sabe realizar uma determinada atividade, né, com habilidade, com engenho, com sucesso, então a gente fala, essa pessoa é talentosa. O talento também está intimamente relacionado com a empregabilidade. Por quê? Né? Porque a empregabilidade é a capacidade do profissional ele se manter inserido no mercado de trabalho. Então, se ele é um profissional talentoso, né, isso faz com que ele consiga se manter no mercado de trabalho. Então, ele sabe, por exemplo, né, ele consegue fazer bem as atividades dele com habilidade, né, com engenho, com sucesso. Isso vai refletir ali nessa possibilidade dele se manter no mercado de trabalho. Voltando lá ao quadro, no dicionário, nós podemos encontrar essas definições aqui de talento, né? Então, o talento é também relacionado com uma aptidão natural adquirida. Então, a gente pode pensar no talento como algo que é potencial, que pode ser desenvolvido, né? Que pode ser adquirido, relacionado com esse engenho, que é no sentido da capacidade para fazer alguma coisa, né? Para fazer alguma atividade, e também disposição e habilidade, né? Então, essa vontade, essa disposição, e que tem uma relação com a atitude também. Bom, pessoas talentosas estão ao nosso redor diariamente, são pessoas comuns, né? Então, a gente tem aí, né, à nossa volta, no dia a dia, pessoas que são talentosas. Aí, pensando no contexto organizacional, como que a gente pode identificar, né? Essa é uma questão importante e que está intimamente relacionada à gestão de pessoas, né? É um desafio. É um desafio, né? A gente prestar atenção nisso, né, e poder identificar dentro do contexto organizacional, ali as pessoas que trabalham dentro de uma instituição, dentro de uma organização, quem são essas pessoas talentosas? E isso é um desafio para a área de gestão de pessoas, porque vai ser através das suas práticas e políticas que a gente vai poder, então, identificar e poder auxiliar a organização a utilizar isso, né? Utilizar esse conhecimento, essa habilidade, esse engenho, né? Que cada um traz em potencial. E como que isso pode ser utilizado dentro ali do trabalho, né? Do contexto daquele trabalho. Então, por isso é um desafio para a área de gestão de pessoas. Lá já no quadro, qual então essa relação aí do talento e do desempenho, né? Bom, existem profissionais que possuem um bom desempenho devido a uma boa formação e experiência. Outros são comprometidos com resultados. Aqueles que buscam um aprimoramento contínuo e estão sempre aprendendo. Então, a gente tem uma diversidade, né, de indivíduos dentro da organização que podem apresentar esses tipos de características. Então, que têm um bom desempenho, né? Outros que são comprometidos, outros que são aqueles que buscam sempre um aprimoramento, né? E aqueles que possuem todas essas características, eles podem ser considerados como talentos. Então, uma questão importante dentro do contexto da organização e do contexto, então, da escola, quando a gente pensa nas pessoas que ali trabalham, é também, né, buscar identificar quais são aquelas pessoas que têm potencial, né, que tem potencial e esse potencial que pode ser desenvolvido, ou que tem um potencial ali que não está sendo aproveitado, né, algo que eu posso até ajudar essa pessoa a se desenvolver, ou algum potencial, um conhecimento que não está sendo aproveitado. Então, essa preocupação e esse interesse deve ser, né, não só no contexto, por exemplo, escolar,
prepara, né, a equipe ali de docentes, mas também a gente pode encontrar aí profissionais que atuam dentro do contexto escolar, que não são docentes, que podem ter um potencial muito grande, né, para poder ajudar ali dentro desse contexto no que diz respeito à educação, né, à formação, à educação, então mesmo, né, naquelas atividades de apoio. Então, assim a gente chega, né, no final dessa conceitualização aqui, né, do conceito de talento dentro desse âmbito organizacional. Capital intelectual. Nós vamos, então, falar a respeito do capital intelectual. Bom, então, lá no quadro, lembrando, então, que esse capital intelectual, né, quando a gente fala do capital intelectual, ele nos traz essa ideia, né, dessa relação entre a inteligência aqui, né, que nós temos ali instalada dentro da organização e o valor que isso tem. Isso é um capital, né? É algo que tem valor dentro da organização. Então, esse capital intelectual, a gente pode considerar que é o conjunto de conhecimento, de criatividade, de inteligência de uma organização na busca de seus objetivos. Então, estão diretamente relacionados e alocados nos recursos humanos, porque conhecimento, criatividade, inteligência não está no capital financeiro, não está ali nos equipamentos, né, nos recursos físicos, mas está alocado diretamente nos seus recursos humanos. Por se tratar de um valor intangível, né? O que é um valor intangível? É algo que a gente não pode ver, né? A gente não consegue visualizar diretamente, como, por exemplo, os nossos recursos físicos. Então, as mesas, as instalações físicas, a gente pode ver. E a gente pode pegar, né? Então, é tangível, o dinheiro também. Agora, um conhecimento, né, é algo intangível. Voltando, então, no quadro, o capital intelectual tem a capacidade de gerar valor sustentável ao longo do tempo e é um dos principais recursos das organizações mais competitivas. Então, o que é gerar valor, né? Então, essa capacidade de gerar valor sustentável, né? O valor aqui é algo que é importante para o meu cliente, para aquele que consome, para o meu público, aquele que vai ali usufruir do serviço que eu estou prestando. Então, esse valor tem que ser algo que eu faço que vá para além daquilo que é normalmente ou do que é o básico a ser feito. Então, aquilo que eu faço de melhor, aquilo que eu faço de diferente. E esse sustentável é algo assim que é muito bom e que vai sustentar ao longo do tempo como sendo algo muito bom, que vai ser difícil de ser superado num curto espaço de tempo. Então, isso cada vez mais dentro das organizações está baseado na capacidade intelectual, no conhecimento, na inventividade, na criatividade das pessoas. Esse diferencial, esse fazer melhor, utilizando, né, todos os recursos ali disponíveis, mas sabendo alocar esses recursos de uma forma criativa para gerar sempre algo melhor. Lá no quadro, nós vamos falar, então, de alguns tipos de conhecimento, né? O conhecimento, de acordo com Nonaki e Takeuchi, ele disse o seguinte, que o conhecimento ele é diferente da informação. Ele refere-se a crenças e compromissos e pode ser classificado, então, em conhecimento explícito, tá? E o conhecimento explícito dentro da organização é aquele conhecimento que é formal, né? Então está formalizado ali nos documentos, né? Ele é sistemático. Então ele pode estar expresso, por exemplo, em números ou pode estar expresso em palavras. É facilmente comunicado e compartilhado porque ele está formalizado, né? De alguma forma ele está ali formalizado. E essa formalização pode ser, por exemplo, através de um documento. Então, sei lá, o plano, né, pedagógico da escola, né, os relatórios, de repente, que apresentam números, como, por exemplo, relatórios financeiros, tudo isso tem um conhecimento ali, mas que está explícito, né, está formalizado. Então, eu consigo facilmente comunicar, transmitir. Mas existe um outro conhecimento também, né, que é esse que está ali no quadro,
que é o conhecimento tácito. E ele é muito importante. E esse conhecimento é aquele que está ali junto com as pessoas. É aquilo que a gente pode relacionar, por exemplo, com a visão de mundo, com a intuição, com os insights, né? É muitas vezes um conhecimento que a pessoa tem e que ela nem sabe que ela tem, né? Que é muito mais intuitivo. Então, ele é pessoal e complexo, né? Por que ele é complexo? Porque ele vem sendo construído aí ao longo da vida do indivíduo, né? Ele faz parte dessa maneira, né, de ser desse indivíduo, desse jeito dele funcionar, dele entender o mundo. Então, ele é oriundo da experiência, dessa experiência de vida, né? A experiência dele durante a vida dele. E tem uma dimensão contextual, justamente, né, por essa questão, né, por ser ali uma experiência de vida, depende do contexto de cada um. Então, e de como que esse indivíduo, ele foi percebendo esse contexto e foi registrando essas experiências e esse contexto. Então, nós sabemos que é só a gente observar, né, dentro de uma mesma família, a gente tem pessoas diferentes que às vezes entendem, percebem, né, as situações da vida e até mesmo do contexto familiar de uma maneira diferente. Então, é contextual, né? Não é igual, né, para todas as pessoas. E é um conhecimento muito rico, que pode ser aproveitado dentro do contexto organizacional e ali dentro do contexto escolar. Então, ali no quadro, quando a gente fala aí do conhecimento e do capital intelectual, para esses autores, capital intelectual, então, implica o gerenciamento do conhecimento, né? Então, quando a gente fala do capital intelectual, ele só vai se dar, a gente só vai conseguir usufruir desse capital se nós incluirmos ele dentro da gestão e gerenciar o conhecimento dos funcionários. E para o Chiavenato, ele vai falar o seguinte, que então, um capital invisível. E o valor de mercado das organizações não depende mais apenas do seu valor do patrimônio físico, mas principalmente desse capital humano, da capacidade dessa organização em responder às demandas e às mudanças, né, que estão ali cada vez mais rápidas, né, mais constantes no ambiente, através da possibilidade, né, e da capacidade que os seus colaboradores têm de utilizar de uma forma a sua inteligência, o seu conhecimento, né, para poder fazer frente a esses desafios que vão aparecendo no mercado, que vão aparecendo na sociedade, né, e que é essa capacidade, né, e com uma agilidade, né, que também precisa existir, que vai acabar fazendo a diferença entre uma organização e outra, né? Entre, por exemplo, uma escola e outra. Então, a gente tem que conseguir aí, dentro da gestão de pessoas, administrar esse conhecimento, né? E volto a dizer, não só o conhecimento, por exemplo, do docente, a gente não está falando só desse tipo de conhecimento, mas de todos os colaboradores, né? Então, poder aproveitar isso e administrar também. Então, a gente consegue aqui, né, chegar na finalização desse conceito. Gestão de talentos. Vamos agora falar a respeito de gestão de talentos. Sempre a palavra gestão nos leva a pensar na administração, né? A gestão é administrar. Então, envolve todos os aspectos da administração, que é planejar, organizar, dirigir, controlar. Então, como que a gente pode pensar aí essa administração dos talentos dentro do contexto organizacional? Vamos lá ao quadro. Bom, então, em uma empresa que realiza a gestão de talentos, os profissionais não são somente uma peça da engrenagem, né? Não são somente ali, eles não estão ali somente para realizar uma atividade, né? E muitas vezes, dependendo da organização e da função que aquela pessoa executa dentro da empresa, ela pode aí ter até mesmo né, quando a gente fala de uma peça de engrenagem, a gente lembra logo de alguma atividade operacional. Ela pode até ter aí uma atividade mais operacional, né? Mas mesmo assim, quando ela está lá realizando uma atividade mais operacional, nós devemos considerar que esse profissional, ele também, né, tem um conhecimento, então, mas a mente que pode, juntamente a todos da organização, então ele tem ali, né, ele não é só uma peça da engrenagem, mas ele pensa, né, ele pode criar
né, situações novas, criar novas possibilidades. Então, ele pode, com todos da organização, por exemplo, criar novos cenários organizacionais. Esses cenários, a gente pode pensar em novas formas, né, de realização do trabalho. Então, ele pode contribuir com isso, né, com essas formas de realização do trabalho. Eu lembrei agora de um exemplo, né, de uma escola, que se não me engano foi lá em Pernambuco, aonde um profissional que trabalha, acho que na área de manutenção, ele, então, não é, por exemplo, ele não é um profissional da área da docência, né, ele é não docente, trabalha dentro de uma escola, e ele, então, ele tinha um conhecimento, né, a respeito de todos os livros que tinham na biblioteca, e ele auxiliava, né, os alunos ali, e até mesmo os professores, em relação à escolha e à utilização desses livros da biblioteca. Então, veja que mesmo um profissional que não é da área da docência, muitas vezes ele tem um conhecimento e uma capacidade para criar, por exemplo, novas soluções para o trabalho que se apresenta e que é um trabalho, uma atividade fim daquela empresa, como, por exemplo, na questão da educação. Voltando, então, no quadro, desenvolver soluções criativas. Então, por exemplo, modelos pedagógicos, né, soluções criativas aí dentro do contexto da escola. Então, ele criar novos cenários organizacionais para a atuação do docente, né, ser parte viva de um resultado construído a diversas mãos, mentes e propósitos. Então, por exemplo, o projeto da escola, né, o desafio é incluir as outras atividades, né, não docentes nesse contexto. Então, poder incluir também e pensar na inclusão desses outros profissionais não docentes na construção, né, de uma forma de trabalho que pode aí ser criativa, pode ser inovadora, pode trazer algo melhor, né, para então o aluno. Voltando lá no quadro, qual que é o papel do gestor então nesse contexto, né? Como que a gente pode pensar aqui o papel do gestor? Um bom gestor é fundamental nesse processo, pois ao liderar de maneira eficaz, ele ajuda a conquistar as metas estabelecidas, a motivar e avaliar os resultados. Então, perceba que o papel do gestor ele é extremamente importante porque é ele que vai influenciar, né? Esse conjunto de competências faz toda a diferença no desempenho da organização. Então, essa competência de liderar, de motivar, de ter foco no resultado, né? Esse conjunto dessas competências. E é muito importante, então, que o gestor ele possa perceber dentro da sua equipe quais são aqueles profissionais que necessitam de um acompanhamento diferente, né? Porque nós temos pessoas diferentes e que também precisam ali do gestor de um apoio diferente. Então, vamos lá no quadro para a gente conhecer um pouco dessas diferenças quando a gente fala aí da gestão do talento. Então, nós podemos ter pessoas dentro da organização que são talentos, que são considerados talentos de alta performance. Então, essas pessoas, né, o que elas precisam? São pessoas que preferem orientação mais precisa, que têm a necessidade de uma riqueza de detalhes, né, de regras justas, de valores bem definidos. Então, para esses, não é necessário investir em técnicas de motivação, são pessoas que já são engajadas. Bom, mas nem sempre, né, a gente tem ali um quadro homogeneizado dentro do contexto organizacional, dentro da equipe, né? Nós podemos aí, então, ter talentos, mas talentos diferentes. Então, vamos lá voltar ali ainda nesse quadro, né, nesse slide. Nós temos talentos, nós podemos ter talentos de média performance. Então, é muito importante que o gestor, ele tenha essas competências, ele saiba como liderar, como motivar, né, esses diferentes talentos, buscando esse foco no resultado. Então, um talento de média performance, ele precisa de um líder mais próximo, que ofereça feedback, que diga para ele, né, como está sendo essa atuação dele, com instruções mais frequentes, né? O líder deve demonstrar sua importância para o projeto, para a empresa. Muitas vezes esse talento de média performance, às vezes o que falta para ele é um pouco mais de segurança, né? Então ele precisa ali de um acompanhamento mais próximo, né, do líder, mas também, né, esse feedback, mostrar para ele, né, como que ele está sendo no desempenho das atividades dele.
E a gente vai ter, né, um último ali, perfil, que é, então, o talento de baixa performance. Para esse talento de baixa performance, né, esse talento, ele espera, então, um esclarecimento mais detalhado, né, sobre os valores, sobre as regras de conduta, sobre as expectativas de performance. É o tipo de talento que ele busca compreender a importância do seu trabalho e compromissos com prazos e qualidades de entrega. Então, é muito importante que o gestor, dentro, né, da sua equipe, ele consiga perceber essas diferenças. E essas diferenças, né, elas vão aparecer, né, muitas vezes dentro da mesma equipe, por exemplo, a equipe de professores, ou ela pode também aparecer em função, né, de eu ter ali profissionais de equipes diferentes. Então, em função, né, de ter um quadro mais operacional. Então, eu preciso, né, eu nunca vou ter ali isso homogeneizado. E é muito importante que o gestor, então, além de compreender e além de poder identificar essas diferenças e saber como acompanhar, né, os seus liderados, ele também o faça de uma maneira que promova o desenvolvimento dessas pessoas, que não faça com que elas fiquem, então, sempre estabilizadas no mesmo nível de performance, que ele consiga, através da sua atuação, motivar esses colaboradores para que eles possam crescer. E assim a gente chegou aqui ao final desse conceito. Resolução da situação problema da empresa Empório Urbano, valorizando as pessoas. Nós vamos agora realizar uma solução, né, de uma situação problema baseado aí numa realidade profissional. Então vamos lá no quadro. Nós vamos aqui trabalhar com a empresa Empório Urbano. A empresa Empório Urbano é uma empresa que comercializa eletrônicos e games, né? Ela tem, então, no seu quadro, profissionais talentosos, né? Mas profissionais aí jovens, né? O seu Rui, né, que é o diretor da empresa, ele está muito preocupado em poder implementar uma gestão de pessoas, né? Essa área de gestão de pessoas dentro da organização dele. Então, ela precisa aprender a reconhecer e valorizar os talentos em meio aos seus funcionários. Bom, toda organização precisa fazer isso, né? Identificar e valorizar esses talentos. Isso é importante também para poder conseguir manter, né, essas pessoas talentosas dentro da organização, para não perder, né, essas pessoas para o mercado. Então, voltando no quadro, qual que é o desafio, né? Você vai ajudar aí o seu Rui nessa tarefa, com informações, com conhecimentos, né, a respeito do talento e do capital intelectual. Então, é muito importante que o seu Rui ele compreenda, né, essa importância aí, né, do conhecimento, dos talentos e do capital intelectual. Então, a empresa ela precisa contratar, né, e contar aí com profissionais competentes, tá, para que, então, ela consiga permanecer no mercado, enfrentar os desafios, né, que uma empresa como a dele enfrenta constantemente. Então, lá no quadro, já resolvendo essa questão, então, é interessante que o seu Rui compreenda que os profissionais talentosos são aqueles que se comprometem com o que precisa ser feito e reconhecem as necessidades. Porque esse talento existe, né? Esse talento existe em todas as pessoas, essa capacidade, né? De alguma forma, isso vai existir. Mas isso só vai, né, se transformar realmente em algo que pode ser aproveitado dentro da organização se existir um comprometimento das pessoas com o trabalho que ela realiza. E esse comprometimento não pode ser somente na realização do seu trabalho operacional, mas tem que ser esse envolvimento no pensamento, na reflexão, né, e na busca de se fazer algo melhor. Então, por isso é importante esse foco no resultado. O seu Rui, ele precisa saber qual que é o resultado que ele pretende alcançar com a empresa dele, o que ele pretende com a empresa dele e buscar esse engajamento, né, dos seus colaboradores, através daquilo que eles podem oferecer de melhor. Ainda nesse quadro,
Um outro aspecto é que podem ou não ter adquirido todo o conhecimento em sua área de atividade ou ainda ser inexperiente, mas isso poderá ser alcançado com o tempo. Então, ele pode ter colaboradores, né, que têm aí muito conhecimento, né, na atividade que realiza, mas também pode ter aqueles que são inexperientes. Mas é muito importante, né, prestar atenção nisso, até mesmo para poder dar o suporte adequado para cada tipo de colaborador, né? Aqueles que já são mais experientes, aqueles que são inexperientes, e poder dar esse suporte de uma forma a estimular essas pessoas ao crescimento e não podar o crescimento delas, né? Então, fazer uma liderança, um apoio, né, desses colaboradores que permita com que eles possam ir crescendo. Voltando ainda nesse quadro, abrir novos, então é importante que o seu RUI ele possa abrir novos olhares para modelos de desenvolvimento de pessoas. Tá? Então, quando a gente fala de desenvolvimento das pessoas dentro de uma organização, a gente pode logo pensar na questão do treinamento, né? Já que a gente está falando aqui que às vezes eu tenho pessoas dentro da organização, ali dentro da empresa, que elas são inexperientes ainda. Então, que elas precisam, às vezes, adquirir conhecimento, que elas precisam, muitas vezes, além de adquirir conhecimento, adquirir também essa experiência, né? Ter mais experiência, realizar mais o trabalho dela para ela ir adquirindo experiência. Mas, né, quando nós falamos do desenvolvimento de pessoas, não é só isso, né? Não é somente o conhecimento, né, e a habilidade, mas também tem algo muito importante que às vezes precisa ser desenvolvido e que o gestor pode apoiar, que são as atitudes. E a atitude, muitas vezes, que está relacionado com uma disposição para realizar o trabalho, não é a gente pensar de uma forma pejorativa, né, de que a pessoa não tem vontade. Às vezes essa falta de vontade, na realidade, é uma insegurança. Então, o papel do gestor ele é muito importante no apoio a esse colaborador. Nesse apoio, também identificando a necessidade singular de cada um, que muitas vezes pode ser num direcionamento, numa orientação, ou muitas vezes pode ser também na forma de feedback, né, de eu dar um retorno, né, para aquele colaborador, dizendo como que está sendo a atuação dele, especificando aonde que ele pode melhorar, né, naquilo que ele pode fazer de melhor, e não só, né, em relação a conhecimento e habilidade, ali como a gente disse, que é esse conhecimento formal a respeito da atividade dele, e a capacidade dele colocar em prática esse conhecimento formal, que é a habilidade, mas muitas vezes no relacionamento também. Então, nessa relação, então é muito importante o gestor ele ficar atento, né, a esses sinais que vão aparecendo, né, dentro da equipe dele, prestar atenção para identificar aonde que cada colaborador ele pode sentir a necessidade de um apoio maior. E não fazer isso de uma forma a podar o crescimento do colaborador, mas pelo contrário, né, fazendo de um jeito que ele possa ir caminhando, né, que ele possa alcançando outros degraus aí de desenvolvimento, e com isso também o líder vai mudando a sua postura diante desse colaborador, dando a ele, né, mais autonomia, fazendo então com que ele se sinta mais seguro, né, para desempenhar o seu papel, né, e podendo identificar também essas diferentes habilidades, né, que podem ser aproveitadas dentro do contexto organizacional, né, dentro do contexto das atividades, né, que esse profissional vai realizar dentro daquela organização. Tá? Então, muitas vezes ele pode ser aproveitado de diferentes formas, não só na atividade operacional que ele faz, né, não só naquela atividade para a qual ele foi contratado. Então, essa é a importância do líder se preocupar com a gestão de pessoas, porque isso faz parte do gerenciamento do pessoal da sua equipe, né, da sua empresa, da sua organização. Bom, e assim a gente consegue ajudar o seu RUI nesse sentido, né, a poder, então, identificar a importância disso. Bom, alunos, chegamos agora no momento de interação, no momento onde eu convido você a participar ativamente aqui desse nosso encontro, encaminhando dúvidas, comentários, tá? Então, eu vou dar um tempo para que você possa encaminhar pelo chat e daqui a pouquinho eu volto.
Bom, pessoal, voltando, nós temos aqui uma solicitação, né, para que eu explique um pouco mais a respeito do conhecimento tácito. O pessoal lá do Polo de Santana do Araguaia, lá no Pará. Obrigada aí pela colocação, né, pela pergunta. Bom, pessoal, o conhecimento tácito é aquele que está ali com o indivíduo, né? Então, é aquele conhecimento que o indivíduo tem e que, às vezes, ele nem sabe que ele tem, né? Porque é muito intuitivo, é algo, então, que está baseado na sua experiência de vida, é algo que tem uma relação ali com a sua experiência de vida, né? Então, assim, como que ele vai analisando as coisas que acontecem no dia a dia, né, na atividade dele, e como que ele vai utilizando desse conhecimento que ele tem para solucionar essas questões. Então, isso não está baseado, muitas vezes, naquele conhecimento formal. A gente poderia fazer aí uma relação, então, talvez aqui com o senso comum, né, aquele conhecimento que é de senso comum. E aqui, o diferente, às vezes, do senso comum é que é uma forma muito particular de cada um poder visualizar, né, entender, perceber o mundo, perceber as questões, né, que vão acontecendo e de solucionar essas questões. Então, muitas vezes, a pessoa está relacionado também com a característica de cada um. Então, às vezes, a pessoa é mais tranquila, por exemplo, para poder solucionar um determinado tipo de situação, né? Outras são mais extrovertidas, então tem a ver com as qualidades, com as características, né? E como que isso vai sendo, então, transformado num conhecimento, numa forma, né, de poder solucionar questões que acontecem no dia a dia. A gente poderia pensar assim quando a gente faz essa relação com esse conhecimento, aquilo que a pessoa conhece, né, e que tem a ver aí com a sua experiência de vida, né, com o contexto, né, onde ela foi muitas vezes criada, onde ela nasceu. Então, isso também vai influenciar esse aspecto do conhecimento, né, que cada um vai ter. Obrigada pela participação de vocês. Cultura organizacional. Vamos falar desse conceito agora da cultura organizacional. E para falar de cultura organizacional, convido você a pensar nesse conceito de cultura, de uma forma geral, né? O que é a cultura? A cultura, né, de um povo, a cultura das pessoas, ela está muito relacionada com, né, aquilo que é característico de uma determinada região, por exemplo, né? A gente tem aí culturas diferentes, por exemplo, quando a gente pensa até mesmo no Brasil, né? Porque a gente tem regiões, né, aqui do Brasil que têm características diferentes. O que são essas características? São hábitos, são tradições, né, que vão caracterizando a cultura de cada região. E a gente pode transpor esse conceito de cultura também para dentro das organizações, porque a cultura, ela é construída, né, e ela é não só construída, mas ela se presentifica, ela tem continuidade a partir das pessoas. Então, dentro de uma organização, nós também vamos ter um conjunto de pessoas. E esse conjunto de pessoas vai criar uma maneira muito particular de existir, né, dentro daquela organização. Então, pensando um pouco mais sobre isso, vamos lá no quadro, para então trazer aqui para você, né, esses aspectos aí que dizem respeito a esse conceito da cultura. A cultura, então, ela pode, né, referenciar a pessoa, né, a família, o país e até mesmo uma empresa. Então, de repente, dentro de uma determinada família, a gente tem alguns aspectos culturais que são compartilhados dentro daquela família, que são passados de geração em geração. A gente tem isso, então, em relação ao país também, né? E também uma empresa. Então, a cultura está em constante desenvolvimento, porque ela vai se modificando, né, em função daquilo que vai acontecendo no ambiente, né, se a gente for pensar no país, aí, né, de extrapolar para esse nível do país, de uma região, também tem uma relação com o contexto social, pois é possível mudar, né, o jeito de pensar e por consequência, o jeito de agir, né? Como é que eu vou pensando o mundo e como é que eu vou, então, agindo. E isso, né, vai se
transformando. Então, a cultura, ela inclui conhecimento, ela inclui a arte, ela inclui crenças, lei, moral, costume, hábitos e aptidões, né? Então, quando a gente fala da cultura, por exemplo, de um povo, vai, então, incluir esses aspectos. Bom, então, a gente pode aí pensar como que a gente poderia, então, relacionar essas questões com o ambiente organizacional. Então, dentro do ambiente organizacional, nós temos pessoas trabalhando. A gente não tem só recurso físico, né? A gente tem as pessoas trabalhando. E as pessoas acabam, dentro desse contexto social, desse grupo social, também criando uma maneira muito única e particular de realizar as suas atividades. E isso vai diferenciando uma organização de outra. Por exemplo, a gente pode pensar nas escolas, né? Então, uma escola, ela acaba sendo diferente da outra, por mais que ela esteja ali no mesmo segmento, por exemplo, a educação básica, né? Ensino fundamental, ela vai ter um seu jeito próprio, né? De realizar a sua atividade. E esse jeito próprio, então, é caracterizado e acaba caracterizando uma cultura daquela escola, daquela organização. Então, ali no quadro, nós vamos ver que a cultura organizacional tem diversos fatores que têm forte participação na concepção da cultura organizacional, tá? Ou na cultura de uma empresa. Por exemplo, os fundadores e suas crenças e valores. Então, quem que foi que iniciou aquela escola? Né? Quando a gente tem, por exemplo, uma escola particular. Quais eram os seus valores, no que eles acreditavam. Isso, muitas vezes, é compartilhado através da história daquele lugar. Numa instituição pública, às vezes, tem a influência dos seus gestores, daqueles que passaram pela gestão da escola. A formalidade no negócio, né, as exigências, a tecnologia, né, tudo isso também vai caracterizando, né, esse ambiente, né, que é, então, esse ambiente organizacional. A localização, os costumes locais, os aspectos socioeconômicos de toda a comunidade, isso também influencia. Uma escola que esteja localizada em uma determinada região, por exemplo, do país, ela pode ali, ela vai, né, ter interferências da cultura daquela região. E não é só escola, qualquer organização, né, porque as pessoas que vão trabalhar ali, elas trazem consigo essa influência, né, elas vão, então, influenciar esse contexto. Então, se eu tenho, às vezes, pessoas de regiões diferentes, às vezes de países diferentes, trabalhando em conjunto, essa cultura, né, essa maneira de ser, os valores, o que ela valoriza, o que ela acredita, vai influenciar também a cultura daquela empresa, daquela organização. Lá no quadro, ainda falando da cultura organizacional, de acordo com Luz, a cultura organizacional, que é uma outra também aí pesquisadora no campo das organizações brasileira, ela fala o seguinte, que a cultura organizacional é o conjunto de atributos físicos, psicossociais de uma organização que caracteriza seu modo de ser e determina sua identidade. Então, olha, não é só... Tem os atributos físicos, né? Então, os atributos físicos são a estrutura, a tecnologia, de repente até mesmo a logomarca, a cor, mas também o conjunto, né, de atributos psicossociais, que tem uma relação com a relação entre as pessoas, os valores, as crenças, tudo isso vai caracterizando e determinando uma identidade. Para Chiavenato, o conjunto de hábitos, crenças, normas, valores, atitudes e expectativas compartilhadas pelos membros formam a cultura organizacional. Então, perceba ali, né, grifei essa palavra compartilhada, porque é isso, né? A gente vai ter aí esses hábitos, né? Isso só vai caracterizar a cultura de uma organização quando isso for compartilhado. Então, quando essas crenças, esses valores, né, esses hábitos, eles são compartilhados. Então, a gente pode falar, por exemplo, em relação às crenças, né? Eu acredito que uma educação de qualidade é algo que tem um valor muito importante, né, dentro da sociedade. Então, isso é uma crença, né,
que está ali também atrelada a um valor, aquilo que é valorizado, e que quando compartilhado, por exemplo, por aquelas pessoas que trabalham naquela mesma escola, é algo que vai fazer parte da cultura daquela escola. Isso pode ter vindo lá dos fundadores daquela escola e que vai, né, sendo caracterizado e sendo disseminado ao longo do tempo. Então, hábitos, costumes, tudo isso vai caracterizando a cultura, né, de uma determinada organização e, consequentemente, aqui a gente está falando da escola, consequentemente de uma escola. Então, a gente consegue aí entender esse conceito de cultura organizacional. Clima organizacional. Vamos agora, né, tratar desse conceito de clima organizacional. O clima organizacional, a gente pode também fazer aí uma relação, né, do clima. Quando a gente pensa no clima, a gente pensa logo numa temperatura, né? Como que está a temperatura no ambiente, será que vai chover, como é que está o clima, se está mais quente, se está mais frio. Então, tem aí essa relação com uma medida, né, de uma temperatura, de uma medida. A gente pode usar, né, essa metáfora aí para entender também o clima organizacional. E a gente vai compreender o que é esse clima dentro das organizações, o que a gente mede, né? Porque não é medir a temperatura do ambiente, né? Ver se está quente ou se está frio. Mas é uma outra questão muito importante que tem uma relação muito próxima aí, né, diretamente relacionado com a gestão de pessoas, com as pessoas que trabalham dentro de uma organização. Então vamos lá para entender o clima organizacional. Trouxe logo, né, essa figura aí dessa medida, né, a gente poderia pensar aí num termômetro, né, que traz logo para a gente essa ideia, né? No ambiente organizacional, a gente pode dizer que o clima ele vai revelar a satisfação do colaborador. Então veja só, o clima organizacional ele está relacionado com essa medida da satisfação do colaborador. Tá? E essa medida né, a satisfação com o quê? Né? Com a empresa na qual ele trabalha em seus mais diferentes aspectos. Então, como que a gente pode, né, medir a satisfação do colaborador? Como que a gente pode ter acesso, né, a essa informação? A gente vai ter acesso a essa informação através da percepção que esse colaborador ele tem sobre diferentes aspectos, né, que tem ali na empresa. Pode ser sobre o ambiente físico. Será que ele está satisfeito com o ambiente onde ele trabalha, com os recursos físicos que ele tem? Será que ele está satisfeito com o gestor dele, né? Com a relação entre as pessoas? Então, é isso que vai caracterizando o clima organizacional, essa percepção que o colaborador tem e a satisfação ou não que ele tem em relação a isso, né? Todos esses aspectos. E é muito importante a gente entender que quando a gente fala de percepção, não tem um certo ou errado. Não dá para a gente falar assim para a pessoa que ela está percebendo errado. É a percepção dela, né? Então, é isso que a gente quer identificar. Como que ela percebe essas questões, né, do ambiente onde ela trabalha e o quanto ela está satisfeita ou não com isso. Então, lá já no próximo quadro, para a CODA, o clima é um indicador do grau de satisfação dos membros de uma empresa em relação a esses diferentes aspectos, que são aspectos da cultura, então pode ser aspectos, né, que dizem respeito aos hábitos, às crenças, aos valores, né, que são compartilhados ali dentro daquela organização, da cultura ou realidade aparente da organização, tais como, por exemplo, a valorização profissional, quanto que as pessoas são valorizadas, né, dentro daquele ambiente. Também as políticas de recursos humanos, né? Então, se aquela organização, aquela escola, por exemplo, em relação às políticas de recursos humanos, que pode ser em relação a salário, a progressão de carreira, né? Quais são as políticas ali que a empresa tem? Ao modelo de gestão adotado dentro daquela organização, então, por exemplo, que não é só a gestão das pessoas, né, mas a gestão como um todo, a missão daquela organização, se ele conhece, se ele se identifica, ao próprio processo de comunicação, né, como que esse processo se dá, né? Então, a gente tem aqui, esses são alguns exemplos, né, que a gente poderia pensar em relação a medir, né, o grau de satisfação e a percepção que os colaboradores podem ter acerca da empresa.
e acerca, né, do ambiente, das relações. Então, essa medida, ela é extremamente importante. Ela é importante para a gestão de pessoas, né, para a gente poder identificar o que está bom e o que ainda precisa ser melhorado nesse ambiente, para que as pessoas se sintam satisfeitas com o trabalho que ela realiza. Bom, então ali, né, no quadro, falando ainda desse clima organizacional, para o que é Venato, constitui, então, o clima interno e a atmosfera psicológica, né? Essa atmosfera psicológica característica que existe em cada organização, tá? Então, para o que é Venato, o clima organizacional constitui esse clima interno. Isso que a gente pode chamar de atmosfera psicológica e que é característica de cada organização. Então, cada organização pode ter aí, né, um tipo de clima organizacional diferente e que vai ser constituído por todas essas questões, essas variáveis, né? Então, por mais que eu tenha, muitas vezes até dentro de uma mesma organização, de uma mesma empresa, eu posso ter esse clima organizacional sendo percebido de maneira diferente, dependendo do setor onde a pessoa trabalha, dependendo do gestor que ela tem, né? Dependendo de como que aquela área onde ela trabalha é valorizada ou não dentro daquela organização, né? Então, esses aspectos, né, dessa percepção, ele pode ser diferente de organização para organização, de áreas dentro da mesma organização, às vezes de unidades, né? Às vezes eu tenho uma filial, tenho uma outra unidade, eu posso ter essa percepção do clima também diferente em cada unidade. Voltando então no quadro, constitui qualidade ou propriedade do ambiente organizacional. Então, é uma qualidade, né? Então, eu posso ter um clima muito bom ou eu posso ter um clima ruim, né? Então, é uma qualidade que é percebida ou experimentada pelos participantes da empresa e que influencia o seu comportamento. Porque se ele trabalha, né, num ambiente, a gente até muitas vezes usa esse termo, né, para dizer, então, de um ambiente, né, de uma organização. A gente pode falar assim, aquele ambiente é um ambiente pesado, né? Então, para dizer que é um ambiente muito difícil de se trabalhar. Então, é essa percepção que as pessoas vão tendo desse ambiente. E daí a gente pode, então, avaliar essa percepção em relação ao que será, né, que está provocando essa percepção nas pessoas em relação ao ambiente. Pode ser um ambiente, então, muito arriscado, né, onde eu me sinto inseguro, em função não da gestão, né, mas de todo o contexto ali do público que eu atendo, da localização onde eu estou. Pode, então, também estar influenciado por esses outros aspectos e como que, internamente, né, vai se lidando com essas dificuldades, com esses aspectos que são apresentados. Obviamente que isso vai influenciar o comportamento das pessoas, né? As pessoas vão se sentir muito melhor, né, trabalhando num ambiente onde elas se sentem bem, né? E para se sentir bem num ambiente, não é só ter um ambiente fisicamente muito bom, né? As relações também influenciam essa percepção. Então, ali no quadro, nós vamos ver que esse ambiente organizacional, e esse clima organizacional, ele pode ser caracterizado como bom, né? E daí a gente vai ver que isso vai influenciar no comportamento, porque gera uma maior motivação, um maior comprometimento, né? Então, quando a gente vê, né, que os colaboradores têm ali uma motivação maior, têm um entusiasmo, né? Então, a gente pode perceber que a gente tem ali um ambiente bom. No prejudicado, há comportamentos e situações que são percebidos de forma negativa. Então, tem algumas coisas pontuais que são percebidas de forma negativa. E no ruim, o colaborador não apresenta interesse ou motivação. Então, é importante aí que a gente possa identificar a partir disso o que está ocasionando, né, esse tipo de comportamento. E assim você pode compreender aí o conceito de clima organizacional. Valorização das diferenças, né? Dentro da gestão de pessoas, esse é um aspecto também muito importante, né?
a possibilidade de a gente poder pensar aí, né, nas políticas e práticas de gestão de pessoas, o quanto a organização ela está valorizando as diferenças. Essa valorização das diferenças, ela já está, né, as diferenças ela já existe aí a partir do momento que nós trabalhamos com pessoas. Porque as pessoas elas são diferentes, cada indivíduo tem a sua singularidade, cada sujeito tem a sua singularidade. E isso pode e deve ser valorizado dentro do ambiente organizacional. Dentro das organizações, a gente tem uma tendência muito grande de homogeneizar, de universalizar, né? E a gente tem que voltar esse olhar para a diversidade, para a valorização também das diferenças. Então, ali no quadro, falando a respeito disso, a gente começa tratando aí das diferenças individuais, né? Falando um pouco dessas diferenças individuais. Então, a gente já pode entender que as diferenças individuais, elas vão acontecer em função dos traços de personalidade. Então, o que são esses traços de personalidade, né? Essa personalidade, a gente pode entender que a personalidade do indivíduo, ela é construída ao longo do tempo, ao longo da sua vida, né? E ela vai sendo influenciada pela sua vivência, pelas suas experiências, né? E isso vai se caracterizando numa maneira muito particular de cada um funcionar, né? De cada um, então, poder funcionar no mundo. E isso é muito singular, né? E isso, então, é aquilo que vai caracterizar cada um de nós. Não existem duas pessoas totalmente iguais, mesmo gêmeos, né? Elas não são totalmente iguais. Então, é essa maneira, né, de ser, de reagir, de pensar, de funcionar. Voltando no quadro. E isso, né, obviamente que quando esse indivíduo ele vai para o contexto do trabalho, ele leva consigo esses traços da sua personalidade. E essas diferenças, elas contribuem para a formação do clima, podendo otimizar resultados e, ao mesmo tempo, também gerar conflitos, né? Porque, assim, as diferenças, elas podem aí trazer, né, uma otimização dos resultados, porque eu tenho percepções diferentes, muitas vezes, da mesma situação, mas essa percepção diferente também pode gerar conflito. E o gestor, ele vai ter que saber lidar com isso, né? Ele vai ter que, então, poder lidar com essas diferenças, minimizando os efeitos negativos dos conflitos, para levar à otimização desses resultados dentro do contexto organizacional, valorizando as diferenças, não tentando eliminar essas diferenças, né? Homogeneizar, porque a diferença é aquilo que nos torna tão ricos, né? Tão aí diversos. Então, voltando nesse quadro, é necessário que a empresa conte com lideranças, né? Então, com gestores aí preparados, bem preparados para administrar os ganhos e os conflitos, né? Buscando esses melhores resultados. Né? Então, isso é muito importante, né? Que dentro da organização a gente possa saber lidar, né, com essas questões que vão aparecendo em relação às diferenças, né? Aquilo que vai sendo difícil, né, de muitas vezes a gente poder lidar, né, com essas diferenças, porque podem gerar conflitos, opiniões diferentes, né? Essas divergências de percepção. Então, ali no quadro, falando ainda da gestão, né, ligada à diversidade. De acordo com esse autor, para que a gestão ligada à diversidade seja realmente efetiva, a empresa deve focar em obter o melhor talento possível, né? Então, quando a gente pensa no talento, nessa habilidade, né, das pessoas poderem utilizar da sua capacidade, da melhor forma possível, essa capacidade, ela tem a ver com o conhecimento e habilidade que a pessoa tem, mas também com tudo isso que ela traz de bagagem de vida. Uma outra questão importante é desenvolver um plano de carreira para todos os funcionários. Então, aqui inclui também essa diversidade, né? Porque muitas vezes na organização a gente pode ter esse foco na atividade fim, né? Então, a gente pode pensar lá na escola, a atividade fim da escola é a educação. Então, eu vou, né, me preocupar muito na gestão dos docentes e esquecer, por exemplo, ou, né, deixar de lado esses profissionais da carreira não docente. Então, a organização que investe aí nessa gestão da diversidade, ela inclui também, né, na sua gestão de pessoas,
todos os seus colaboradores, inclusive, né, naquilo que diz respeito aí ao desenvolvimento de carreira. Voltando no quadro, também os autores falam que promover o monitoramento de carreiras por grupos de diversidades, né, essa é uma outra forma. Essa diversidade também pode estar relacionado, por exemplo, a essas diferentes atuações, né, ou profissionais, ou tipos de profissionais, ramos de atividade dentro da organização, mas também a gente pode pensar nessa diversidade de pessoas, né, de características, ali como a gente falou, de personalidades. E hoje uma coisa que está acontecendo dentro do contexto também aqui do Brasil, por exemplo, é que a gente está recebendo muitos imigrantes. Então, a gente também pode ter dentro do nosso contexto das organizações pessoas de outras culturas, né? Então, uma diversidade também cultural dentro do mesmo contexto organizacional. Voltando ali no quadro, já então passando para o próximo, essa gestão ligada à diversidade, né, ela vai ser possível também e ela tem aqui uma relação quando a gente promove essas minorias para posições de responsabilidade, atribuindo aos gerentes a responsabilidade pelas metas da diversidade e introduzindo essa diversidade também na alta gerência, tá? Então, tudo isso faz com que a gente foque e valorize a diversidade dentro do contexto organizacional. Vamos agora para mais uma resolução de uma situação-problema. Essa daqui relacionada, então, à gestão da diversidade na empresa Empório Urbano. Vamos lá no quadro. Qual que vai ser o seu desafio? O seu RUI, ele possui várias informações, o seu RUI da empresa Empório Urbano, diretor da empresa Empório Urbano, que é uma empresa, então, que comercializa eletrônicos e games, né? Ele possui aí várias informações importantes sobre gestão de pessoas, mas para administrar de forma adequada seus colaboradores, ele precisa incutir neles os valores de sua cultura, proporcionando um clima organizacional satisfatório e propício à inovação e à criatividade. Então, veja, o seu Rui está muito preocupado também com como que ele pode, né, transmitir para os colaboradores dele a cultura da empresa. A cultura, ela tem uma relação também com os valores, né, com as crenças. Então, perceba que uma empresa como a empresa do seu Rui, que é uma empresa familiar, né, gerenciada aí pela família, que começou assim, né, como uma empresa pequena e com uma gestão familiar, provavelmente essas pessoas que fundaram essa organização, elas trouxeram com elas, né, algo da sua vida, né, daquilo que elas acreditam, daquilo que elas valorizam. E isso, possivelmente, está ali na forma, né, de administrar essa empresa. E dentro das organizações, existe uma maneira também da gente ir passando, transmitindo isso, né? E isso se transmite com informação, né, a gente informando para o colaborador aquilo que é valorizado, né, falando a respeito da história dessa empresa, então colocando dentro, né, de normas, de conduta, de diretrizes, como deve ser realizado o trabalho, mas também, né, não é só ali na formalização, por exemplo, num papel, mas também nas atitudes, né, naquilo que vai se concretizando a partir das atitudes, dos hábitos, né, que vão sendo ali vivenciados dentro desse contexto. Então, não adianta nada eu colocar lá bonitinho no papel meus valores, as minhas crenças, aquilo que é valorizado, se eu não pratico isso, porque aquilo que vai se concretizar como cultura vai ser aquilo que é compartilhado e realizado, né? Aquilo que realmente aparece nas atividades, né? E na maneira de se fazer, né, as atividades dentro daquela organização. Então, ali no próximo quadro, então, aqui já resolvendo, né, o clima ele vai interferir na percepção e na satisfação do colaborador e o gestor precisa saber como lidar com as diferenças individuais.
né? Então, é muito importante ele entender que essa percepção, né, do trabalhador aqui, em relação à satisfação, né, é que vai constituir o clima. E é muito importante, né, que o Sr. Rui ele consiga lidar com essas diferenças individuais que vão ter dentro do contexto da organização dele. O ambiente organizacional ele é resultado da somatória de diversos fatores, né? Então, esse ambiente ele é resultado então, desses fatores como o comportamento dos colaboradores, dos valores que são compartilhados, das relações interpessoais, né? E essas relações, elas também se dão com os gestores, né? Então, como que os gestores, no dia a dia, eles vão lidar com tudo aquilo que acontece dentro da organização deles. E, né, das decisões que eles vão ter que tomar, dos conflitos que eles vão ter que resolver, das relações interpessoais, né, o quanto que eles valorizam e praticam aquilo que eles, então, escrevem, aquilo que eles tentam transmitir, né? Então, tudo isso vai influenciar a percepção desse colaborador, vai se constituir a cultura da empresa. E uma outra questão importante é que, assim, a cultura de uma organização, ela, então, vai sendo construída ao longo do tempo. E essa cultura é algo, então, que é compartilhado com todos. E, apesar dela poder se modificar, ela não é de fácil modificação, porque isso diz respeito, então, a algo que vai se concretizando ali no dia a dia, né? Que vai se construindo. Então, também, quando a gente ali vai trabalhar, por exemplo, uma mudança de cultura dentro de uma organização, isso leva algum tempo, porque leva, né? Vai ali pressupor a mudança de hábitos, né? A mudança de algo que eu já estou acostumado, que eu já tenho ali como valor, que eu já acredito, né? E que é compartilhado também. Então, muitas vezes, uma cultura que pode estar levando a um ambiente, né? Um clima desfavorável, eu vou ter que intervir nessa cultura. Só que essa modificação, né? Ela vai se dar ao longo do tempo, né? Também de uma forma não tão rápida, né, mas que a gente também pode ali trabalhar para essa modificação. E assim a gente consegue chegar aqui na resolução dessa situação, problema aí do seu Rui. Vamos agora para esse momento de interação, né, através do Kahoot. Então, convido você agora, aluno, a participar então do Kahoot. Eu coloquei ali já para você o PIN para que você possa acessar, né, o Kahoot, para que a gente possa então interagir aqui com algumas questões, né, que eu coloquei aí para vocês. São 3 questões, né, que vocês vão responder com relação a isso que a gente trabalhou aqui nesse nosso encontro. Então, vamos lá, vamos entrando. Eu vou dar uns minutos aí para vocês entrarem. A gente já tem o Paulo, já tem o pessoal da Unopar 324. Vamos ver se vocês estão afiados aí com o conteúdo que a gente trabalhou nesse encontro. Vamos lá? Pessoal de Criciúmal, sejam bem-vindos, lá do Rio Grande do Sul. Pedagogia A. Quem mais? Já temos 4 jogadores. Vamos lá, pessoal. Eu vi que tem bastante polo conectado, vamos entrando aí para que a gente possa iniciar o nosso jogo. Vamos lá. Quem mais que vai entrar? Vamos ver se vocês estão afiados, conseguiram acompanhar bem aí o conteúdo da Rayane, Tapetininga. Já temos 7 jogadores, vamos ver se a gente consegue chegar num número um pouco maior de jogadores, para ficar mais interessante. Já temos a Lu também que entrou, pedagogia, acho que é de Chapada, deve ser Chapada, alguma coisa assim. Tem um outro que entrou com o código do PIN. Quem mais? Já temos 10 jogadores, vamos esperar mais um pouquinho para ver se o pessoal se anima e vai entrando. Tem a Ju, Itapetininga, pedagogia, Criciúmal, a Rayane, a Lu. Entrou mais a Jaqueline agora, seja bem-vinda, Jaqueline. Esperar mais um pouquinho para ver se entra mais.
mais algum participante ali para jogar com a gente. Vamos lá? Entrou a Cris também. Vou esperar mais um pouquinho, que o pessoal deve estar entrando, né? Anotem aí o PIN, 185338, já acessem lá o Kahoot, para que vocês possam participar. Já temos mais, aí o pessoal entrando, a Arlene, quem mais entrou? Tá, então a Fátima, Shirlene, a Valdinete, que legal, pessoal. Bastante gente aí, MDO Pedagogia, a Valdinete, vamos esperar mais um pouquinho, mais uns 2 segundinhos, a Elaine, ó, já estamos com bastante participantes. Então vamos começar, pessoal? Ó, eu vou dar o start aqui, tá? 3, 2, 1, vamos lá começar. Começando. Bom, então vamos lá, a primeira questão, que acho que é de múltipla escolha essa. Ó, o conjunto de conhecimento, criatividade e inteligência de uma organização na busca de seus objetivos é denominado do quê? De recursos humanos, de tecnologia, de capital intelectual, de didática. Vamos ver quem que vai aceitar. Vamos lá, pessoal, correndo aí para responder, que já está acabando o tempo. Vamos ver quem que conseguiu acertar? 17 acertaram, né? E falaram aí que é o capital intelectual. Isso mesmo, é o capital intelectual. Vamos passar então para o próximo. Vamos lá na próxima. Aí, né? 673. Eu. Quem que será que é o eu? Vamos lá então. O próximo é o talento de média performance precisa de um líder que fique mais próximo, dê riqueza de detalhes, esclareça as regras de conduta ou estabeleça regras justas. Como que será, né, que esse talento de média performance, ele precisa do líder? Vamos lá respondendo, a gente viu isso aí, que tem diferença, né, quando a gente pega um talento de alta performance, de média performance e de baixa performance. Fique mais próximo. Aí, então, 6 conseguiram responder corretamente. De novo, aí o eu está 1498, é a Cris depois e depois a Jaqueline. Olha, agora essa é de verdadeiro ou falso. O clima revela a satisfação do colaborador com a empresa. Por se tratar de uma percepção, ela não está certa ou errada. O que vocês acham? Essa afirmação, é verdadeira ou é falsa? Vamos lá, respondendo. Acabando o tempo, pessoal. Rapidinho aí. Se apressem, já temos 10, 12 respostas verdadeira, né? Então, ali nós vamos ter, então, aqui a Cris como vencedora aí. Parabéns, Cris. MDO Pedagogia também. Muito legal, pessoal. Então, vocês estão afiados aí no conteúdo, né, que a gente trabalhou nesse nosso encontro. E agora, né, também eu vou convidar vocês novamente para um momento de interação, para a gente continuar nessa interação, né, que nós estamos, que você possa, então, enviar suas dúvidas, comentários, né, a respeito, então, dos temas que a gente veio trabalhando até aqui. Eu vou aguardar alguns minutos, né, para que vocês encaminhem pelo chat, logo mais eu volto.
Bom, pessoal, não temos, né, nenhuma dúvida, nenhum comentário. Então, só dando uma breve recapitulada em todos os conceitos que nós trabalhamos nesse encontro, né? Nós aí falamos a respeito do capital intelectual e dos talentos dentro da organização e da gestão de talentos. São 3 temas, né, que estão muito ligados, essa importância, né, da valorização dos talentos dentro da organização, e essa valorização ela se dá quando essa organização ela se preocupa no gerenciamento, né, desses talentos. Então, esse gerenciamento incluído aí naquilo que a gente, então, está conhecendo a respeito da gestão de pessoas. Falamos também aqui a respeito de 2 conceitos muito importantes relacionados à gestão de pessoas, que é o clima organizacional e a cultura organizacional. Esses 2 conceitos também estão intimamente relacionados, porque a cultura da organização, aquilo então que é compartilhado em relação às suas crenças, seus valores, os seus hábitos, né, vai interferir diretamente na percepção que o colaborador tem, no nível de satisfação que ele tem com o ambiente do trabalho dele, né, com o ambiente em que ele trabalha, como o trabalho é executado, as relações, né, não só a parte mais operacional, né, a parte aí de ordens de trabalho, né, ou de organização do trabalho, mas as relações dentro do ambiente de trabalho, né, como que essas relações se dão. Então, isso também é algo que o gestor, ele precisa cuidar, né, ele precisa administrar, ele precisa cuidar, valorizando as diferenças, né, entendendo que dentro do seu quadro de colaboradores, ele vai ter colaboradores que são diferentes, que têm personalidades diferentes, características diferentes, né, e ele poder, então, trabalhar com essas questões dentro, então, da sua equipe também. Então, a gestão de pessoas é algo fundamental, né, dentro de qualquer organização. E hoje você pode compreender um pouquinho mais acerca de alguns conceitos muito importantes dentro desse contexto. Então, eu vou me despedindo de você e a gente se encontra numa próxima oportunidade.